paz, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você voltou para o segundo episódio. Você que ainda não participou, tenta achar aí no nosso canal o primeiro episódio da evangelização na perspectiva de Jesus. É uma série de mensagens ou reflexões curtas sobre a evangelização na perspectiva de Jesus. E estamos tratando esse assunto dentro do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, e começando no versículo 35, a gente está indo até o versículo 38, meditando e pensando sobre esse assunto. E hoje, o segundo episódio é sobre os fundamentos da evangelização. Eu quero ler junto com você aí no versículo 35 e no capítulo 10, o versículo 13. Olha o que diz a Bíblia. Vamos fazer essa leitura junto, se você puder pegar a sua Bíblia, se você ligar a sua Bíblia de repente no aparelho que você não esteja usando, vai ser muito bom. Mas, Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para o seu campo. Capítulo 10, versículo 13. Leia aí comigo, por favor. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela, e se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-lo, ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. A evangelização dentro do paradigma ou dentro do conceito do testemunho pessoal, ela, de que a gente ia para a rua, de que a gente estava lá proclamando, a gente vai vendo que isso tem perdido um pouco a força. A questão do ir de porta em porta, não que isso não tenha validade, não que isso não tenha efeito, porque Deus pode usar os meios que Ele quiser para que o Evangelho chegue ao coração, à vida de uma pessoa, e de que essa pessoa seja alcançada pelo Evangelho. Porém, os tempos mudam, as cosmovisões das pessoas começam a mudar, vivemos num tempo pós-moderno, onde a verdade já não é tão verdade, e cada um tem a sua própria verdade sobre as coisas, a forma de ver o mundo, a forma de entender as coisas, onde as estruturas e conceitos antigos começam a ser colocados em xeque, e até duvidando se tinha algum tipo de validade. Então, as coisas mudam, mas existe o fundamento básico da evangelização, da proclamação do Evangelho, que a gente encontra nesse texto, onde Jesus está falando sobre esses termos, e hoje nós estamos tratando sobre os fundamentos da evangelização. Vejamos alguns exemplos e algumas colocações que são dadas através desse texto bíblico, que nos orientam a guiar nossas vidas de forma básica, como agentes do reino de Deus na proclamação do Evangelho, num tempo que estamos vivendo e nos locais onde estamos inseridos como agentes do reino de Deus, seja uma escola, seja no trabalho, no nosso meio familiar, onde convivemos, os lugares que passamos diariamente, a gente precisa entender isso. É importante que você veja o primeiro episódio para você acompanhar, né, o que a gente está falando hoje. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre os fundamentos da evangelização é que o conteúdo da evangelização é o Evangelho e o reino de Deus. Jesus coloca isso no versículo 35, nós podemos ver, nós podemos acompanhar aí. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Anunciando as boas novas do reino de Deus. O que Jesus estava fazendo aqui
e especificamente com essa multidão que ele observa aqui nesse texto, e os povoados, as cidades, os lugares que ele passou, é que ele ali proclamava o evangelho do reino de Deus. Ele proclamava a verdade do reino de Deus aos marginalizados, aqueles que estavam pela sociedade e cultura denominado como gente da ralé, colocada aos cantos. Ele proclamava o evangelho do reino de Deus nas cidades, onde também confrontava cultura e pessoas dominadas pelo poder do príncipe deste século. E a proclamação do reino de Deus, indo até esses lugares, Jesus manifestando cura, Jesus trazendo liberdade aos que viviam oprimidos pela opressão do maligno, como nós vemos no Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, colocando gente em liberdade, anunciando o evangelho do reino de Deus, e enquanto proclamava o evangelho do reino de Deus, chamando pessoas ao arrependimento, a uma mudança radical de vida, milagres aconteciam, existia a manifestação do reino no lugar, com enfermos sendo curados, com pessoas sendo libertas de opressões malignas e de ações do inferno, e também da posição e opressão da própria sociedade da época. Então Jesus, o conteúdo da evangelização é a mensagem do reino de Deus, e é o próprio reino de Deus instalado na vida de pessoas. Olha que interessante que ele faz. Nós vemos Jesus atravessando o mar e indo até Gadara. Ele ali encontra um homem endemoniado, um homem que era oprimido por demônios. Esses demônios atacavam a sua vida, ele ia para os sepulcros e andava no cemitério e era amarrado, e ele quebrava as correntes que amarravam nele. Ele destruía, as pessoas tinham medo, era um homem perigoso, era um homem violento, por ações demoníacas na sua vida que estavam destruindo a vida dele. Jesus, ao chegar naquele lugar, aquele homem endemoniado, o ninho de demônio vai até Jesus, e aqueles demônios falam, com Jesus. Tem gente que acredita que ali era uma questão de distúrbios da mente, aquela pessoa estava confusa, ou então ela não estava muito bem, da mente. Só que os demônios saem daquele homem e vai para os porcos. A Bíblia diz isso. Então não era algo somente de confusão da mente e um distúrbio mental, mas era ação satânica, era ação demoníaca sobre a vida daquele homem, que demônios, que ações demoníacas causam transtornos também na mente, no cérebro, no todo o corpo, na verdade. Bom, não quero falar hoje sobre a questão de possessão demoníaca, mas que Jesus, ao chegar naquele lugar, o reino das trevas que habitava dentro do homem e também, por consequência, nos lugares que ele vivia, se fosse na sua casa, no bairro, na cidade, eles saem daquele homem e ali entra o reino de Deus na vida dele. Jesus proclama liberdade, coloca aquele homem em liberdade. Essa é a manifestação do evangelho em todos nós. Ele nos arranca das mãos do diabo, daquele que era dono, reinava sobre nossas vidas. Ele nos tira realmente desse poder, desse reino das trevas, e nos transporta para o reino da luz. E ali o que acontece é que aquele homem, ele é alcançado pelo evangelho, é transformado por ele, e Jesus sai outra vez, porque as pessoas da cidade não queriam Jesus ali, mas naquele lugar fica um agente do reino de Deus, que era o gadareno, a gente não sabe o nome dele, mas aquele homem estava ali. Então o conteúdo da evangelização é o evangelho, e o evangelho, ele traz coisas simples. Nós vemos Pedro pregando o evangelho no capítulo 2, e ele coloca algumas coisas ali nesse capítulo 2, você pode depois analisar, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que ele diz que Jesus, a quem os homens entregaram a justiça dos homens, que foi condenado, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi colocado num sepulcro, mas que ele ressuscitou dentre os mortos, e de que importa que no nome dele, no nome de Jesus, os homens sejam salvos. O evangelho não se trata de nós, de algo feito para pessoas boas. O evangelho é que nós estaríamos num tribunal, estaremos no tribunal diante de Deus, e naquele lugar seremos julgados, não pelas coisas boas que praticamos,
mas pelas maldades do nosso coração e as coisas ruins que fizemos. E é claro que olhando para as coisas más que fizemos, já estaríamos condenados diante de Deus, e essa era a nossa condição antes. A nossa natureza adâmica era que nós já seríamos condenados, julgados pelos nossos pecados e condenados. O Evangelho é que um inocente tomou o nosso lugar nesse julgamento. Ele toma sobre si as nossas acusações, os nossos pecados, se fez pecado em nosso lugar, foi levado até o Calvário, e ali a humanidade nele, em Cristo, é julgada, é condenada, e ele suporta a morte, suporta o sacrifício no lugar dos homens culpados que mereciam isso. E ao ressuscitar, Jesus vencendo a morte, ele proclama liberdade a todos nós, ele nos coloca em liberdade, com o seu sangue ele nos compra para Deus, ele paga a dívida que tínhamos, e o diabo não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque ele nos salvou. É bom olhar para o Evangelho, como é o Evangelho, de que ele não está buscando homens bons que podem se auto-justificar, mas ele justifica os homens culpados, ele perdoa o pecado dos homens, ele coloca os homens em liberdade, ele anuncia o ano aceitável do Senhor, e Jesus anda por todos os lados, proclamando essa verdade e chamando gente para a salvação e para a vida eterna. Então o conteúdo da evangelização é o Evangelho, e é o reino de Deus que vem na vida dos homens. O reino de Deus que precisamos buscar. É isso ensinado na oração. Que venha o teu reino. É o reino de Deus que habita dentro de nós. É o reino de Deus que não é bebida, não é comida. É o reino de Deus que tem que ser proclamado. O evangelho do reino de Deus. E é isso que precisamos fazer. Não podemos vender mentira para as pessoas e enganar as pessoas. Os homens diante de Deus são culpados. E por isso que precisam de um Redentor, de um Salvador. E o contexto onde deve se dar a evangelização, a segunda coisa que eu compartilho, são as cidades e os povoados. No versículo 35 aí está dizendo que ele proclamava o reino de Deus em cidades e todos os povoados da região. Essa proclamação é mais do que convidar a pessoa à aceitação de uma salvação individual em resposta a um plano pessoal de entrega à vida a Jesus. Evangelizar é anunciar a chegada do reino de Deus, com todas as suas implicações para a vida humana, em todas as suas dimensões. É algo completo. No Pacto de Lausanne, o fruto do Congresso Mundial de Evangelização na Suíça, em 1974, afirmou que a missão da igreja é levar o evangelho todo para o homem todo. Jesus percorria todas as cidades e povoados. Era o contexto da evangelização, é a rua. O contexto da evangelização são as praças, os condomínios, as favelas, as grandes empresas e indústrias. O polo, o lugar que o evangelho chega são em todas as áreas. Ela deve chegar na área econômica, na política, em todas as áreas. A arte, a área social deve ser realmente impactada pelo evangelho, e o contexto da proclamação do evangelho são em todos os lugares possíveis. Eu fui alcançado pelo evangelho, eu sou um agente do reino. Se eu vou para a fábrica onde trabalho, ali é o meu contexto, onde eu devo proclamar o evangelho. Se eu vou para a faculdade, para a escola, e eu fui alcançado pelo evangelho e conheço o evangelho, é ali que eu vou proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Onde eu estiver, o que eu esteja fazendo, onde tenha gente, que eu tenha contato, essas pessoas devem ser alcançadas pelo evangelho. E o contexto onde precisamos proclamar o evangelho do reino de Deus, o contexto da evangelização, são praças, escolas, trabalhos, fábricas, hospitais, em todos os lugares que estivermos, aeroportos, rodoviárias, ônibus, trem. É o nosso contexto, é a nossa cidade, onde nós estamos. É ali que precisamos proclamar o evangelho. E uma das coisas que precisamos entender é que se uma pessoa não tem compaixão, como na primeira
parte que nós tratamos sobre a evangelização, se a gente não tem compaixão, como está aqui no texto do capítulo 9, se nós não temos compaixão aqui pelos vizinhos, pelo povo de trabalho, se um dia nós entendermos que temos que ir a outro país proclamar o evangelho, a gente precisa fazer uma revisão séria e sincera. Porque se eu não proclamo o evangelho no trabalho, na praça, seja lá onde eu estiver, como que eu vou me tornar um evangelista em outro país, em outro contexto? Existe isso, mas uma das coisas que caracteriza um verdadeiro missionário é que ele já proclamava o evangelho onde ele estava e agora ele foi para outro lugar para continuar o mesmo trabalho. Então o contexto da proclamação do evangelho são em todas as partes. E terceiro, a estratégia da evangelização é a proclamação, o ensino e os milagres que acontecem através da proclamação do evangelho. Versículo 36. Por favor, se você puder acompanhar, olha só o que diz a palavra do Senhor no versículo 36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ele viu as pessoas desse jeito e ele vai e proclama o evangelho. Então a proclamação do evangelho, a evangelização, a proclamação, está aí, que ele teve compaixão da multidão e ele proclama o evangelho. A multidão, nós vamos ver aí um pouquinho atrás no versículo 35, que ele curava todo tipo de enfermidade e doença. Ele proclamava as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. A proclamação do evangelho, o evangelho é o próprio poder de Deus se manifestando na vida de pessoas. E é claro de que quando existe uma proclamação sincera, com graça, confiados de que o poder do evangelho é suficiente para transformar a vida das pessoas, ele também traz sobre a vida das pessoas milagres. Algumas pessoas são curadas, transformadas, realmente de coisas emocionais, feridas e curas também no corpo físico, mas vem cura do Senhor e milagres, vem salvação sobre a vida das pessoas, que acredito que seja um dos maiores milagres que o evangelho produz, é a salvação dessas pessoas. Porque eu posso até ser curado do corpo, mas eu preciso ser curado do meu pecado, e o evangelho tem um poder de curar os nossos pecados, de realmente transformar a nossa vida. O evangelho traz vida na vida morta dos homens, né? Meio estranho, mas essa é a realidade. Os homens mortos em seus delitos e pecados, ao terem um encontro com o evangelho, da proclamação do que Cristo fez, eles encontram vida em Cristo Jesus, e ele é o único que pode trazer vida, porque ele é a própria vida. Jesus é a própria vida que traz vida sobre a vida dos homens. Então ele pregava, ensinava e curava. O anúncio da chegada do reino de Deus pressupõe um estilo de vida que justifica o ensino, o discipulado, mas também e principalmente uma nova dimensão de existência. A minha forma de viver agora tem que ser totalmente diferente da minha antiga forma de viver, mas também, principalmente, uma dimensão de coisas diferentes da vida humana. Curar também é a tarefa da igreja, seja a cura física, nos relacionamentos da alma, sociais e tudo quanto for que esteja envolvido com o ser humano. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo em minha vida, em sua vida e na vida das pessoas. Onde o diabo trabalhou, o Filho do Homem, ele é capaz de destruir todas as obras do diabo. Não existe pessoa difícil, não existe pessoa resistente, porque quando o Filho do Homem encontra essa pessoa e alcança essa pessoa, ela é transformada pelo poder de Deus. Jesus é o único capaz de transformar a vida das pessoas, de destruir as obras do diabo. E ele é aquele que nos capacita para proclamarmos o evangelho. A expansão da missionária evangelística em todos os lugares onde estivermos, a igreja deve multiplicar realmente sinais do reino de Deus até os confins da terra. Atos 1:8 nos dá a orientação que proclamamos aqui, proclamamos lá e até os confins da terra.
em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por onde for, onde estiver andando, enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto vive, se proclama o evangelho do reino de Deus, que se manifesta em todas as áreas, gerando edificação, gerando salvação, obras manifestas do reino de Deus na vida dos homens, gerando novas criaturas pelo evangelho. Recapitulando, para a gente aqui já ir para o final, os fundamentos da evangelização são que o conteúdo da evangelização é o reino de Deus, o contexto da evangelização são as cidades e povoados, e a estratégia da evangelização é a proclamação, o ensino e milagres que podem acontecer enquanto proclamamos o evangelho de Jesus Cristo. Então hoje, nesse episódio, tratamos sobre os fundamentos da evangelização. Compartilhe com outras pessoas, assine o nosso canal, faça parte. Essa série estará durante um tempo no YouTube e depois no canal EAD, para você poder estudar e continuar aprendendo. Amém? Espero que tenha sido uma bênção para você, para sua vida, e nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe. Paz.